Você já parou para pensar se o seu dinheiro está comprando uma vida melhor ou apenas a aparência de uma vida melhor? Porque existe uma diferença enorme entre gastar para ser feliz e gastar apenas para ser admirado. E essa diferença, na prática, separa pessoas financeiramente livres de pessoas que ganham bem, mas vivem reféns do padrão de vida que criaram. O problema é que quase ninguém nos ensina a gastar dinheiro. A gente aprende a trabalhar, a produzir dinheiro, mas poucos aprendem a investir, a economizar e a tomar boas decisões de consumo. E é exatamente aí que muita gente se perde. Não por falta de renda, mas por falta de consciência. Neste livro aqui, A Arte de Gastar Dinheiro, Morgan Housel, o autor, mostra que o dinheiro raramente é o verdadeiro problema. O problema é que a gente espera o que ele resolva: respeito, status, felicidade, pertencimento. E quando o dinheiro assume esse papel de resolver esses problemas, ele deixa de trazer paz e passa a gerar ansiedade, comparação e arrependimento. Para facilitar o entendimento do livro, eu separei 7 pontos importantes e vou explicar cada um deles de um jeito simples e aplicável no dia a dia. Mas esse resumo não substitui a leitura do livro, tá? Ele serve como um guia para refletir e colocar os aprendizados em prática nas suas escolhas com o dinheiro. Fica comigo até o final, porque o último ponto é o que separa quem acumula dinheiro de quem constrói liberdade de verdade. 1. Dinheiro, respeito e admiração. Uma confusão perigosa. Segundo Morgan Housel, o desejo por mais dinheiro muitas vezes disfarça algo mais profundo: a busca por respeito e admiração. O problema surge quando a pessoa passa a medir seu valor pessoal apenas pelos bens que possui ou pela reação que ela acredita causar nos outros. Quando o dinheiro vira sinônimo apenas de status, ele deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma prisão. A liberdade começa quando você desvincula sua identidade da sua conta bancária. Respeito e admiração podem vir de muitas outras fontes: caráter, inteligência, ética, alegria, ser um bom pai, ser uma boa mãe, alguém confiável. As redes sociais hoje potencializam essa busca de reconhecimento, mas essa busca não é nova, ela é profundamente humana. O próprio Adam Smith, que foi um economista e filósofo do século XVIII, já dizia: para que serve todo o esforço e toda a agitação desse mundo? Qual é o objetivo da avareza e da ambição, da busca pela riqueza, pelo poder e pelo destaque? Será que é suprir as necessidades da natureza? É claro que não, argumentou Smith, porque até mesmo os trabalhadores com baixos salários em sua época tinham casa, comida e família. O que os motiva, escreveu ele, é o fato de que ser notado, ser servido, ser visto com simpatia, complacência e aprovação são todas as vantagens que podemos imaginar que sejam obtidas com isso. É a vaidade, não a facilidade e o prazer que nos interessa. Então, o que a gente entende dessa passagem aqui? É que desde os primórdios a gente busca a vaidade, a admiração do próximo. Isso é uma coisa totalmente humana, faz parte das nossas características humanas. Você pode ter uma vida de luxo e não há problema nenhum nisso. O problema é quando você passa a acreditar que o seu valor pessoal só existe quando é admirado pelo que possui e não por quem você realmente é. A gente sempre vai buscar a admiração e o respeito dos outros. A questão é como que a gente vai buscar essa admiração. Se é vinculado ao que a gente tem ou se é vinculado ao que a gente é. 2. Gaste dinheiro com o que realmente importa para você. Não existe uma forma certa ou errada de gastar dinheiro. Cada pessoa encontra realização em coisas diferentes. Algumas se sentem felizes com carros, outras com viagens, outras com experiências simples, tempo livre, segurança, tranquilidade. O ponto central não é o que você compra, mas o motivo pelo qual você gasta. O problema começa quando o dinheiro passa a ser usado para acompanhar a moda, para impressionar as pessoas ou para garantir pertencimento a um grupo. Quando você identifica com clareza o que realmente te traz satisfação, fica muito mais fácil eliminar despesas que não fazem sentido e direcionar recursos para aquilo que te traz felicidade. O autor, inclusive, defende que você deve gastar muito dinheiro com aquilo que te faz feliz e economizar drasticamente com aquilo que não te traz alegria.
3. Felicidade, ambição e gratidão no uso do dinheiro. Morgan Housel deixa claro que o problema não é querer mais. A ambição por si só não destrói felicidade. O que destrói a felicidade é a incapacidade de valorizar o que você já tem enquanto busca algo melhor. É perfeitamente possível sonhar com uma Ferrari e, ao mesmo tempo, ser grato pelo carro que está aí na sua garagem hoje. O erro é permitir que a ausência do que você ainda não conquistou apague a satisfação e a gratidão pelo que você já conquistou. O grande risco está em viver constantemente no futuro. Quando eu tiver esse carro, quando eu fizer aquela viagem, quando eu alcançar tal renda. Esse tipo de pensamento cria a ilusão de que a felicidade está sempre alguns passos à frente. O problema é que quando você finalmente conquista o que tanto desejava, o cérebro rapidamente desloca o foco para o próximo desejo. E isso não acontece por ingratidão consciente, mas porque o cérebro humano é programado para buscar dopamina, ou seja, a expectativa da novidade e não a permanência da conquista. Sem gratidão pelo presente, nenhuma conquista futura será suficiente. O autor também aprofunda a diferença entre inspiração e inveja. Se motivar pelo que a outra pessoa conquistou pode ser até saudável, desde que isso sirva como referência e não como comparação constante. A inveja, por outro lado, é perigosa porque se transforma em uma tortura mental. Você passa a medir sua vida pelo que falta e não pelo que existe. E quanto mais você se compara, mais distante fica da satisfação e, consequentemente, da felicidade. Dinheiro não conserta uma vida infeliz. Um ponto importante do livro é entender o que o dinheiro pode e o que ele não pode resolver. O dinheiro não corrige problemas emocionais profundos. Se uma pessoa já vive insatisfeita, frustrada ou incapaz de reconhecer o que tem de bom na própria vida, um ponto importante do livro é entender o que o dinheiro pode e o que ele não pode resolver. O dinheiro não corrige problemas emocionais profundos. Se uma pessoa já vive insatisfeita, frustrada ou incapaz de reconhecer o que tem de bom na própria vida, ter mais dinheiro dificilmente mudará esse estado emocional. É claro que o dinheiro traz facilidades importantes. Ele oferece o acesso a bons médicos, a conforto, a segurança, mas ele não compra a capacidade de ser grato e de encontrar sentido na própria vida. Essas habilidades são internas e independem do saldo bancário. Por outro lado, quando alguém já é feliz, equilibrado e satisfeito com a própria vida, o dinheiro tende a potencializar essa felicidade. Ele amplia as possibilidades, as experiências, o conforto, mas sempre partindo de um sentimento que já existe. O dinheiro ele não cria a felicidade do zero. Ele apenas amplifica o que a pessoa já carrega dentro de si. Will Smith escreveu em sua biografia que quando era pobre e estava deprimido, sonhava com um futuro em que teria mais dinheiro e que isso faria com que seus problemas desaparecessem. Quando ficou rico, esse otimismo desapareceu. Ele tinha todo o dinheiro de que poderia precisar e continuava deprimido. Sua vida continuava cheia de problemas. 5. FOMO, comparação e loucuras financeiras. FOMO é a sigla para Fear of Missing Out, que traduzindo significa o medo de ficar de fora. Segundo Morgan Housel, aprender a lidar com esse medo talvez seja uma das habilidades financeiras mais importantes que alguém pode desenvolver ao longo da vida. Isso porque grande parte das decisões financeiras ruins não nasce da necessidade, mas da comparação. Quando alguém do seu convívio enriquece de forma rápida ou parece estar vivendo um padrão de vida muito acima do seu, o impulso natural é pensar: se ele ou ela conseguiu, eu também consigo. O problema é que essa conclusão ignora dois pontos fundamentais. Primeiro, você não conhece o caminho completo que aquela pessoa percorreu. Segundo, você não conhece os riscos, dívidas e pressões que podem estar por trás daquela aparência de sucesso. O livro cita estudos mostrando que quando uma pessoa próxima ganha na loteria, aumenta significativamente a chance de os vizinhos contraírem empréstimos, se endividarem e até entrarem em falência. E isso acontece porque o sucesso alheio cria uma sensação falsa de oportunidade. O cérebro passa a enxergar aquele evento como algo replicável, mesmo quando ele é puramente aleatório ou fruto de circunstâncias muito específicas. O FOMO também é potencializado pelas redes sociais, onde quase tudo é um recorte.
aparência e resultado final. E isso reforça a sensação de atraso, mesmo quando você está no caminho certo para os seus objetivos. Controlar o FOMO não significa ser conformado ou sem ambição. Significa entender que boas decisões financeiras são pessoais, seguem ritmos diferentes e precisam estar alinhadas à sua realidade, aos seus objetivos e à sua tolerância ao risco. 6. Equilíbrio entre viver hoje e preservar o futuro. Uma das maiores angústias quando falamos de dinheiro é encontrar o equilíbrio entre aproveitar o presente e se preparar para o futuro. E o próprio livro deixa claro: não existe uma fórmula perfeita para isso. Ninguém sabe exatamente quanto tempo vai viver, nem quanto dinheiro será suficiente lá na frente. Por isso, o autor propõe um princípio simples e poderoso: minimizar o arrependimento futuro. Para colocar isso em prática, ele sugere 2 caminhos. O primeiro deles é entender que gastar dinheiro com experiências tende a gerar mais satisfação e lembranças duradouras do que gastar com coisas. E quando falamos de experiências, não estamos falando apenas de viagens caras ou momentos extraordinários. Muitas vezes, as experiências mais valiosas são simples: passar mais tempo com os filhos, estar presente com a família, criar memórias com amigos ou aproveitar momentos com os pais. Com o passar do tempo, são essas lembranças que aquecem o coração e, na maioria das vezes, eles não estão ligados a grandes gastos. O segundo princípio é compreender que economizar para o futuro não é apenas um sacrifício em nome de uma amanhã assim distante. Cada valor poupado hoje compra independência no presente, porque gera poder de escolha, tranquilidade e margem de segurança. Quando você tem reserva financeira, consegue dizer mais não para o que não faz sentido e mais sim para aquilo que realmente está alinhado com seus valores e seu objetivo. O grande erro está nos extremos. De um lado, quem vive como se o futuro não existisse e corre o risco de chegar lá na frente cheio de arrependimentos. Do outro, quem vive em escassez permanente, adiando a vida indefinidamente como se o presente não tivesse valor. O equilíbrio está em reconhecer que o dinheiro deve servir às 2 fases da vida: presente e futuro. 7. Decisões financeiras conscientes no dia a dia. O autor reforça que decisões financeiras saudáveis exigem equilíbrio entre lógica e emoção. Nem só planilhas, nem só impulso. As melhores decisões costumam considerar os números, mas também a emoção que envolve aquela situação. É o equilíbrio da razão e da emoção. E essa relação de equilíbrio com as decisões financeiras começa, ou deveria começar, dentro de casa, observando como os adultos lidam com gastos e frustrações financeiras, que os filhos formam suas próprias referências. O exemplo tem muito mais peso do que qualquer discurso. Evitar brigas financeiras, tratar mudanças de padrão de vida com maturidade e mostrar que o dinheiro é uma ferramenta de organização e escolha ajudam a formar adultos mais equilibrados financeiramente. O autor também chama atenção para um erro comum: focar demais nas pequenas despesas e ignorar os grandes gastos que realmente determinam a saúde financeira. É impossível construir patrimônio sem controlar as grandes despesas, como moradia, carro, plano de saúde. Essas despesas consomem a maior parte do orçamento e têm impacto direto no longo prazo. Por outro lado, também é difícil multiplicar patrimônio quando se ignora completamente os pequenos gastos. Isoladamente, eles parecem inofensivos, mas ao longo do tempo podem representar grandes oportunidades perdidas. O ponto aqui não é eliminar todo o pequeno prazer, mas ter consciência desses gastos e do impacto que eles têm no seu orçamento. Decisão financeira consciente é entender onde estão os gastos que realmente fazem diferença. É manter os grandes sob controle e dar atenção aos pequenos, buscando um equilíbrio que traga tranquilidade no presente e segurança no futuro. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau, tchau!